Bom, tudo bom, gente? Como vocês estão? Pensaram que iam se livrar de mim, né? Não conseguiram. Pois então, eu vou tentar, né, explicar para vocês. Me esforcei o máximo fazendo isso, vendo uma maneira mais fácil de ensinar isso para vocês por aqui, porque é bem complicadinho, né? A matéria que nós estávamos vendo, que nós começamos, são os verbos, não deu tempo lá de trabalhar no segundo ano. E os verbos, eles são bem complicadinhos, né? Sim, eu sou suspeita para falar porque eu adoro verbo, né? Mas eu sei que os alunos no geral não gostam e as pessoas no geral acham muito difícil conjugar verbo na língua portuguesa. Eu até entendo, porque realmente não é uma coisa fácil. Mas também não é um bicho de sete cabeças, tá? Então nós vamos lá. Eu vou fazer por partes, tá? O vídeo. Nesse primeiro momento a gente vai ver uma parte do conteúdo, depois num outro momento eu vou gravar outra, porque senão vai ficar muita informação. Como eu disse para vocês, é muita coisa. Então, verbo. Verbo é uma das 10 classes de palavras que vocês já aprenderam lá no segundo ano, né? Mas digamos que o verbo, ele é a classe de palavra essencial. Por que essencial? Vocês devem lembrar, lá no primeiro ano, quando eu ensinei para vocês, que a língua portuguesa, ela teve origem no latim. E lá no latim, a palavra verbo significava o quê? Significava palavra. Então, verbo é igual a palavra. Por isso que tem aquele ditado, aquela frase que às vezes a gente diz, vou largar o verbo, ou seja, vou largar a palavra, vou começar a falar. Então, é como o verbo, né, eram, digamos assim, o essencial na comunicação, eles resolveram então deixar os gramáticos esse nome, verbo. O que vem a ser um verbo? O verbo é uma classe de palavras variável. Vocês já sabem o que é variável, né? Variável é que varia em algumas coisas. No que o verbo varia? Ele varia, ou seja, se flexiona em número, em pessoa, em modo, tempo e voz. Sim, é bastante coisa. Bom, o verbo se flexiona em gênero? Não. Verbo não tem gênero. O que é gênero na língua portuguesa? Gênero é feminino e masculino. Mas nós usamos o verbo, o mesmo verbo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Eu digo, João escreveu o texto. Maria escreveu o texto. Ou seja, sendo Maria ou sendo João, o verbo escreveu é o mesmo, tá? Então, por isso ele não varia em gênero. Mas ele varia em número, né? O que é número? Singular e plural. Em pessoas verbais, em modos verbais, em tempos verbais e em voz verbais, né? Vozes verbais. Bom, no primeiro momento a gente vai ficar com o número e a pessoa. Depois a gente vai para o modo e depois para o tempo. Nesse primeiro momento, então, vocês têm que saber o que mais? Que o verbo, além de flexionar em tudo isso que eu já disse para vocês, eles indicam, né, ou podem indicar uma ação, né? Ele pode indicar um estado ou uma mudança de estado. E quando eu falo estado aí, não é o estado da federação, tá? Não é o Rio Grande do Sul, não é Santa Catarina. Estado no sentido de transformação, de se transformar, tá? E ele também pode indicar fenômeno da natureza. Bom, o que vem a ser uma ação? A ação, ela é muito fácil. Todos nós praticamos ações o tempo todo. Tudo que nós fazemos, tudo durante o dia, tem uma ação envolvida. Correr, falar, caminhar, viver, respirar, andar, escrever, comer, beber, dormir. Tudo tem ação. A gente usa os verbos durante o nosso dia todo, a gente flexiona os verbos durante o nosso dia todo, só que muitas vezes a gente não percebe isso. Né? E claro, não é para ficar percebendo, não é para parar e ficar pensando, agora eu estou falando um verbo que está flexionado no modo indicativo. Não, isso é automático, né?
mas a gente usa o verbo o tempo todo. Então, essas palavras assim que eu disse para vocês, correr, comer, caminhar, dançar, escrever, falar, explicar, ver, olhar, ouvir, tudo isto são ações. O que vem a ser estado ou mudança de estado? São aquelas palavras, né, que a gente chama de verbo também, mas que elas não carregam dentro de si uma ação. Elas são verbos vazios de significado. Eles não têm um significado. Por exemplo, se eu digo o verbo ser, qual é o significado de ser? Não tem. Se eu digo comprar, todo mundo entende o que é comprar. Né? Eu posso, é a ação de comprar. Eu vou comprar algo. O que não interessa. Agora, ser o quê? Pode ser bonito, pode ser inteligente, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser gordo, pode ser magro. N atribuições podem ser, né? Então, são esses verbos que indicam um estado, como a pessoa está naquele momento, ou como ela pode se transformar. Se eu digo, as aulas continuam suspensas, é um estado. Não quer dizer que elas vão ser suspensas o tempo todo, né? Então, as aulas permanecem suspensas, não quer dizer que elas vão ficar eternamente suspensas. E assim a gente espera, não é mesmo? Tá? Então, vocês já sabem isso. Que verbo? Ele é uma palavra que pode, né, se flexionar em número, em pessoa, em tempo, em modo e voz.